Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter uma aula sobre as principais funções do estômago, né? Aqui vocês estão vendo nessa figura. Então a gente vai ter nessa aula as principais funções do processo digestivo no estômago, tá? Aqui a gente pode ver o desenho do estômago em um desenho de perfil, tá? Uma vista de perfil, e a gente pode observar que aqui é a primeira porta de entrada do estômago, que é o esôfago, que quando a gente come, a comida vem através do esôfago para o estômago, tá? Então o esôfago é o tubo que conduz o alimento até o estômago, é o primeiro passo do processo digestivo ali. E aqui nessa parte laranja é a cárdia. Então a cárdia, ela é a região do estômago que possui uma válvula, né? E ela ajuda a impedir o refluxo do alimento de volta para o esôfago, né? Então essa válvula é muito importante para que o alimento não volte ali, enfim, não tenha aquele refluxo do alimento para o esôfago, tá? Então ela fecha depois que o alimento entra para que não tenha esse refluxo. E aí depois da cárdia, a gente tem aqui em roxo o fundo do estômago. O fundo do estômago, ele é a parte superior, que ela é responsável principalmente pelo armazenamento de alimentos e de gases. Então, quando a gente tem gases, geralmente ela fica ali no fundo do estômago, que é a parte superior, né? E depois a gente tem aqui as curvaturas, né? A curvatura maior e a curvatura menor. Essas curvaturas, elas são indicações anatômicas para ajudar a gente a identificar o estômago, né? Ali num raio-x ou em qualquer outro tipo de exame que precise identificar as partes do estômago anatomicamente, tá? E depois aqui a gente tem, por último, a região pilórica. Na região pilórica é a última parte, né, onde o alimento passa para seguir para o intestino. E a região pilórica, a parte final, ela controla a passagem do alimento, tá? Parcialmente já digerido no estômago para o intestino delgado, tá? E o estômago, aqui no corpo do estômago, é onde ocorrem as misturas do alimento, né? Ocorre a mistura mecânica, né? E aí a mistura química. Então a mistura mecânica, ela é feita através dos movimentos musculares, que são os movimentos peristálticos do estômago, e a mistura química é o suco gástrico, né? Que ele é basicamente ali rico em ácido clorídrico e algumas enzimas digestivas que vão ajudar a gente a fazer a digestão ali principalmente dos alimentos quando eles chegam, né? Que a gente chama das macromoléculas e principalmente ali das proteínas, que são macromoléculas, para depois ir para o intestino e o intestino fazer o papel ali da digestão e da absorção das micromoléculas, que são os micronutrientes que precisam estar em um menor tamanho para que a gente possa absorver, tá? E então, só resumindo aqui, a gente viu que o esôfago, ele é a parte de entrada, a cárdia é onde tem aquele mecanismo para não deixar o alimento retornar para o esôfago, e aqui tem o fundo do estômago, né, que é uma parte bem importante, onde inclusive ficam armazenados gases, e o corpo do estômago, que é onde tem a principal função ali de fazer a digestão dos alimentos, a primeira digestão dos alimentos, né, a primeira quebra dos alimentos ali. E depois, aqui é onde é essencial para preparar os alimentos, e a região pilórica do estômago, que é a última parte responsável por controlar, né? Não é só
o último tubo que vai, ela é responsável por controlar o alimento que já foi pré-digerido para encaminhar para o intestino, né? Que aí vai a primeira parte ali para o intestino delgado. Então, essa é a nossa aula, resumindo aqui o funcionamento do estômago, tá bom? Uma boa noite para vocês.